Olá, olá, olá! Só aguardar aqui o pessoal chegar rapidinho. Boa noite, Carlealdo. Boa noite, boa noite. Vamos enviando aí os aviãozinhos. Só esperar o pessoal chegar. Hoje teremos uma meditação no final, hein? Boa noite, Adriele. É o povo assíduo aqui, todas as lives. Companheiros de todas as lives. Só esperar mais uns segundinhos para ver se entra mais alguém. E aí, gente, como é que vocês estão? Como tem passado os dias? Depois da última live, depois daquela técnica da última live, como é que vocês estão? Boa noite, Diego. Vamos começar, né? Já dá pra... Então, nosso tema de hoje, eu acho que é um tema necessário para o momento que a gente está vivendo hoje, de âmbito geral, né? De uma forma geral. É um tema necessário, porque a gente vê o quanto que as pessoas estão presas aí em muito sofrimento, num caos mental, em muita confusão. E eu acredito que muito dessa confusão que as pessoas estão enfrentando hoje é justamente por não conseguirem, não terem as informações necessárias para ajudar elas a usarem desses momentos difíceis aí, para dar uma guinada na vida, para dar uma alavancada, né, para o sucesso de cada um aí. Só que eu fiquei muito receosa quando eu coloquei no tema da live a palavra sucesso, porque sucesso é uma coisa muito relativa, né? É muito subjetiva. Cada um tem a sua própria definição do que é o sucesso, né? E para deixar um pouco alinhado aqui do que é esse sucesso, a qual eu vou trazer aqui nessa live, não significa que seja a definição real do sucesso, né? Como eu falei, é subjetivo. A minha intenção de trazer a palavra sucesso para o tema dessa live é no sentido de autorrealização. É quando a pessoa está completamente realizada na vida dela, independente de área. Se é na área financeira, se é na área emocional, se é na área amorosa, vai da área que é importante para a pessoa, né? Então, é sucesso no sentido onde a pessoa se sente autorrealizada dentro da área que ela considera importante para a vida dela, certo? Então, só para alinhar aqui as expectativas do que é que vai ser apresentado e do que não pode estar aparecendo por aqui. Boa noite, Mônica. Lembrando que hoje vai ter também uma meditação no final, viu? Uma praticazinha no final. Eu acho que eu vou começar a trazer aí toda semana essas práticas também para ajudar a integrar ainda mais as informações que é passado, né? Como complemento das informações que são passadas aqui.
Mas antes de começar efetivamente, eu queria saber de vocês qual é a ideia que vocês têm sobre o que é o sucesso. O que é para vocês o sucesso? Não precisa ser necessariamente o que eu falei, sabe? Certo? Como eu falei, cada pessoa tem a sua própria definição do que é sucesso. Não tem certo, não tem errado, né? Eu só queria saber a opinião de vocês. Qual é a ideia de vocês quanto qual a percepção de vocês quanto a essa ideia de sucesso? Quem é que quer compartilhar? Por favor, levante a mão. Vamos lá, hoje eu quero interação aqui, eu não quero ficar falando sozinha, não. Vocês não vão falar, né? Mas então tá bom. Vamos lá. A gente vê aqui no mundo aí da internet, em alguns aspectos é ter um equilíbrio. Olha, um corajoso falou aí. Aprender a conquistar seu espaço no mundo. Percebe que dentro desses dois conceitos aí tem muito de uma questão interna, né? Não tá muito para fora, é mais interno, né? Aprender a ter espaço, atingir objetivos. Muito bem. Ótimo. Sobre todos os aspectos, emocional, financeiro, saúde, espiritual, ter chegado a esse conhecimento. Como eu falei, é muito relativo, né? Cada pessoa tem a sua própria definição do que é o sucesso. Cada um foca em uma área que considera mais importante aí na sua vida para determinar que está alcançando ou que alcançou o sucesso. Mas o que a gente vê nesse mundo da internet aí, nesse mundão de informação que roda pela internet, e quando se foca nessa questão de lei da atração, né, de manifestação, a gente vê que muito das informações que se passa é muito focado em conquistas materiais, né, e acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas, trazendo essa ideia, alimentando essa ideia, essa crença de que o sucesso vem com conquistas materiais, com aquisição de bens. E tudo isso é uma coisa linda de se ver, né? É o começo de tudo, mas ainda assim é muito lindo ver que quando as pessoas começam a descobrir esse mundo aí da lei da atração, começam a se dedicar ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento espiritual, começam a se encantar com tudo isso. Isso realmente é muito válido, é muito bonito, né? Começa a resgatar o seu verdadeiro poder. Mas o que poucas pessoas sabem é que além desse mundo magnífico inicial da lei da atração, existem níveis que são muito mais profundos dentro desse mesmo assunto. Existem pessoas aí que tá naquele nível que descobre a lei da atração, tenta uma vez, consegue realizar aquilo que ela está querendo, né? Manifestar aquilo que ela está querendo, fica encantada com todo o processo e fica por isso mesmo, né? Acha que manifestar é isso. É só visualizar, sentir e pronto. Realizou o desejo, que nem uma lâmpada mágica, né? Como é retratado, na verdade, naquele filme O Segredo. Não sei se vocês aqui já assistiram. Alguém já assistiu o filme O Segredo? Tem na Netflix. Foi o filme responsável aí por dar um boom nesse tema aí no mundo, né? Conseguiu disseminar no mundo todo toda essa ideia da lei da atração. Pois eu recomendo assistir o filme O Segredo, tem na Netflix. Ele traz uma boa percepção de tudo isso, de como é que funciona esse mundo da lei da atração. Mas é ainda assim uma forma mais superficial, né? Porque a pessoa fica nessa de que é apenas visualizar e pronto, e consegue, né? Existe já um segundo nível que é um pouco mais profundo, que é quando as pessoas começam a tomar consciência,
né, de que não é só visualizar, que é preciso liberar crenças para que aquele desejo, que aquele sonho se manifeste. Não, mas tem uma base em outros estudos. Acho melhor o livro. O livro, eu acho que o livro ele traz um pouco mais de profundidade, realmente, Luciano. Mas o filme, ele é uma boa também para quem não gosta muito de ler, né? O filme, ele é um... Gente, tá travando aqui. Tá legal aí para vocês? Aqui voltou. Vou continuar, viu? Se tiver ruim, é só dar um alô aí. Então, o filme, ele realmente dá uma pincelada do que se trata a lei da atração, né? Nada de forma muito profunda, nada muito profundo mesmo, que possa despertar algo a mais. Desperta essa questão, né, de resgatar o nosso poder, de mostrar pra gente que a gente é capaz sim de manifestar aquilo que a gente quer, né? Isso, ele vai mais fundo, mas o filme é bom também. Tá normal, pronto, beleza. Então, nesse segundo nível, a pessoa ela já tem consciência de que não é só visualizar, né? Ela começa a ter consciência de que precisa sim revisar as suas crenças, né? Liberar crenças para que aquele sonho ele se torne real, né? E essas pessoas elas geralmente tentam, não conseguem, né? De primeira. E na busca para tentar entender o que foi que deu de errado, onde é que estavam falhando, elas vão se aprofundando para descobrir onde é que está o erro, já que não conseguiram manifestar da forma fácil como se divulga, né? E existe um terceiro nível, que é um nível muito mais profundo, que a pessoa já descobriu que existem crenças, mas também descobriu que existe a resistência para a liberação dessas crenças, né? É um passo ainda mais profundo aqui. Daí essa pessoa ela vai realmente no mais profundo do seu ser aí para entender o porquê que não está conseguindo nem sequer liberar essas crenças, que tá paralisando ela. E nessa busca, ela começa aí a entender os mecanismos que estão por trás da mente dela, que está fazendo com que ela se mantenha presa ao sofrimento, né, e tal. E vocês podem até imaginar qual foi o nível aí que eu me encaixei, né? Quando eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, da lei da atração, né, que eu entrei no mundo do autoconhecimento através dessa linha da lei da atração, tentando manifestar. E eu comecei na maior empolgação, né? Eu acho que é um caminho até muito parecido para a maioria das pessoas. Eu comecei com aquela empolgação, só que aí eu tentava e nunca conseguia. Eu não conseguia manifestar nada, nunca consegui resultado material para as minhas visualizações e tal. E eu fui tentando entender o que era que estava acontecendo, e eu fui me deparando com conteúdos, com informações principalmente voltadas para o mecanismo, as dificuldades, né, que a gente geralmente consegue durante a infância, essas crenças, esses aspectos mentais, né, que faz com que a gente nem sequer consiga nos conhecer para poder manifestar alguma coisa. Então, a minha dificuldade inicial não era só a liberação de crenças, era também uma extrema baixa autoestima. Eu não tinha autoestima, autoconfiança, amor próprio. Era uma coisa que era inexistente em mim. E isso é uma coisa fundamental para que você consiga manifestar qualquer coisa dentro da lei da atração. E isso também é um grande passo, digamos assim, para causar muitas e muitas resistências dentro desse processo de manifestação que a gente tenta aí na nossa realidade. E por isso que eu acho que é muito importante trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque muitas pessoas elas entram aí nesse mundo, como eu falei aqui. Eu entrei, fiquei muito eufórica, muito, né? Enfim,
muito com todo esse conteúdo. E diante de tanto de informação que a gente consegue, né, que a gente recebe, a gente pode aí chegar a se encontrar em momentos de muita confusão mental. Por quê? Porque as resistências causam isso e a gente não sabe de onde elas estão vindo. A gente só tenta fazer o que é correto, só que se depara com tudo dando errado. E é justamente disso que a gente vai falar nessa live de hoje. As resistências, tudo isso que faz com que tudo desande quando a gente quer ir por um caminho, mas tudo acaba desandando. São as resistências entrando em ação aí e paralisando, sabotando todo o processo, né? E quando a gente começa a entender racionalmente, pelo menos, esse movimento, esse mecanismo que a mente usa para nos sabotar, a gente consegue passar por elas aí, por esses momentos de resistência, de autossabotagem, sem necessariamente precisar se afundar na lama, né? A gente usa esses momentos de dificuldade como um trampolim para que a gente consiga decolar aí mais rápido, com mais facilidade, com mais harmonia, né? Manifestando aquilo que a gente realmente quer. Mas primeiro tem que ter todo esse processo de liberação de crenças, de resistências, entendendo como é que funciona a mente, quais os aspectos da mente que está fazendo a gente se manter nesse lugar aí de sofrimento que muitas pessoas se encontram hoje em dia, né? Só um instante, deixa eu beber água. Mas é aquela coisa também, não é que algum desses níveis ele esteja errado. Cada um vai até onde é necessário para a sua evolução aí. Tem pessoas que não precisam ir tão fundo, outras precisam, né? Dependendo aí da carga que a pessoa traga, ela vai precisar passar por momentos assim. Então, independente de qual nível você esteja, não quer dizer que um é mais válido, um caminho é mais válido que o outro, certo? Tá tudo certo do jeito que tá, cada um tá passando por seu processo da forma que tem que passar. Se tá conseguindo manifestar fácil, beleza, maravilha. Ok, só continua, foca aí no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento espiritual, que tá tudo certo, né? Não tem nada de errado aí quando se trata do desenvolvimento pessoal, porque cada caminho é único, cada caminho é especial e bem particular. Não tem como um interferir no outro ou dizer que um é melhor que o outro. Não é isso? Mas aí onde tá? As pessoas chegam nessa informação. Tem muitas pessoas que chegam nessa informação, né? Vê que essas informações têm muito sentido com essa nova realidade que está se apresentando. E ela pode passar por esses momentos, né? E eu digo mais. Quanto mais forte o ego, mais resistência a pessoa coloca. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu digo que eu tinha um ego filho da puta. Eu tinha um ego, ainda tenho, mas é aquela coisa. Pessoas que geralmente vivem em extremos, pessoas muito tímidas, extremamente tímidas, ou pessoas extremamente extrovertidas, são extremos de personalidade. Isso significa que essas pessoas elas carregam um ego muito, muito, muito forte. E o que é o ego? É essa identificação com um personagem, né? A identificação com todos esses condicionamentos que a pessoa recebeu durante a vida. Então, se durante a minha vida eu fui ensinada, né? Fui condicionada a acreditar que eu era uma pessoa tímida, e diante desse aprendizado, eu ainda tive vivenciei experiências que reforçassem essa minha timidez, isso faz com que eu me agarre com todas as forças a esse aspecto de timidez que eu carregava. E isso fortalece demais o ego. Então, quanto mais forte o ego, mais resistência a pessoa vai ter. E a resistência é justamente a imposição do ego diante dessa nova realidade que a pessoa está buscando. A pessoa está tão agarrada a essas informações, a esses condicionamentos, que ela se nega a todo custo de dar um passo fora daquilo que ela conhece. E aí
causa a resistência, aí causa o sofrimento, porque ela não arreda o pé, como se ela dissesse para ela mesma que ela quer continuar naquilo, porque aquilo é a única coisa que ela conhece, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso aí no decorrer da live, certo? Mas agora vamos lá. Digamos então que você despertou, né? Que a pessoa despertou, percebeu aí que a vida não é só nascer, crescer, formar uma família, comprar uma casa, se aposentar e morrer, né? Aquela rodinha dos ratos. A pessoa já percebeu, despertou que a vida não é só isso. Ela percebeu que a vida ela pede mais, ela percebeu que merece mais. Esse é o primeiro passo para que a pessoa consiga observar as resistências que estão acontecendo, ou melhor, começar a despertar possíveis resistências, né? Então esse é o primeiro passo. Você despertar para essa consciência de que a vida não pode ser só sofrimento, não pode nem deve ser só dificuldade e tal. Depois você começa a se dedicar a conhecer mais sobre formas de mudar a sua vida. E quando você dá esse passo, é bem possível e é praticamente certo que comece a se deparar aí com muitas resistências que vão acontecer. E por que é que isso acontece? A gente já sabe, né? Vocês que sempre acompanham aqui já sabem que a nossa mente subconsciente ela carrega todas as informações que criam a nossa realidade, ou grande parte dela, né? Porque a nossa mente subconsciente ela carrega 88% das informações que preenche o nosso corpo, o nosso campo, né? E 12% é o que a nossa mente consciente, essa mente pensante, isso que a gente define como o que é bom, o que é ruim para nós, corresponde apenas a 12%. Então, toda a força de manifestação nossa está no nosso inconsciente. É de lá que vem todas as informações que criam a nossa... quase todas as informações que criam a nossa realidade. Então, toda a lama, toda aquela bagunça, todos aqueles traumas que a gente tenta esconder, que a gente tenta esquecer, jogar lá para debaixo do tapete, fica lá no fundo, nessa mente subconsciente aí. Então, é como se a nossa mente fosse um copo d'água. Imagine, é um copo d'água, não é isso? Só que a nossa mente é um copo d'água com um monte de areia, certo? Você jogou areia aqui dentro. Você passou tanto tempo, mas tanto tempo sem mexer na sua mente, sem conhecer, sem olhar para esse aspecto da sua mente, que toda essa poeira, toda essa lama, ela foi se assentando, né? Ela foi indo lá para o fundo do copo. E a partir do momento que você decidiu que quer fazer uma mudança na sua mente, que você começou a olhar para ela e dizer, nossa, eu não quero mais isso aqui, eu quero isso. Então você começou a querer modificar a forma como a sua mente vinha se comportando. É como se você pegasse uma colherzinha e agora começou a mexer. Toda aquela poeira, toda aquela areia que estava embaixo, ela começa a emergir. E vai virar o quê? Um lamaçal, vai virar uma água turva. E é isso que vai acontecer na sua mente. É exatamente daí que surgem as resistências, né? Tudo aquilo que estava no seu inconsciente, quando você decide fazer essa alteração, essa reprogramação mental, essas informações, elas começam a vir à tona, né? Tava lá, quietinho, tranquilo. Mas a partir do momento da sua decisão de querer ter uma vida diferente, a areia vai subir. E você precisa estar consciente, você precisa estar presente, precisa ser dedicado para poder entender e passar por esse processo onde essa areia, onde a água ela está turva, não é? Então precisa de muita dedicação, precisa de atenção, precisa de constância para que a gente consiga fazer uma reprogramação na nossa mente, fazendo com que essa água volte a ficar limpinha, né? E agora, olha quem veio fazer visita.
Licença, minha querida. Viu lá, visita especial hoje. Olha ela de novo. Dê oi. Oi. Ai. Voltando, né? Então vamos para um exemplo prático. Mulher, não suba mais não, por favor. Eu sei que você quer ajudar, mas agora não. Gente, ela quer participar da live hoje. Então vamos para um exemplo prático agora. Tô com medo dela derrubar o copo. Então, digamos que você decidiu focar aí na sua área financeira. Ela quer ajudar aqui, ela quer ajudar. Então, mulher, para. Então, digamos que você decidiu aí focar na sua área financeira. Gente do céu. Quem sabe faz ao vivo, né? Ela tá se esfregando aqui em tudo. Vamos lá. Então, digamos, de novo, novamente, mais uma vez, que você decidiu aí focar na área financeira, certo? Começou a visualizar, começou a tentar reprogramar sua mente, fazer o que se pede nessa cartilhinha aí, dentro desse movimento de manifestação, da lei da atração. Beleza. Mas daí começam a surgir vários pensamentos que você não estava habituado. De repente você passa a ser tomado aí por ideias, por medos, por preocupações que antes você não tinha. De onde é que você acha que está vindo tudo isso? Gente, licença de novo aqui. Deixa eu tirar ela, porque ela tá... Agora vai. Ou não. Então, de onde é que você acha que está vindo todas essas informações, toda essa confusão, tudo isso que faz com que brote toda essa preocupação? Tá vindo aí da mente inconsciente. A nossa mente, ela não sabe lidar. Agora tem um pelo na minha boca. A nossa mente consciente, ela não sabe lidar com o que é desconhecido. Se você parar agora para observar tudo que você pensou hoje, tudo que você pensou ontem, e você prestar atenção no que você vai pensar amanhã, não vai ter nada de novo. Vai ter apenas a reprodução de memórias antigas que ficam repassando e repassando aí na sua tela mental. Então, se você decide sair dessa rota que ela conhece, né, é como se ela ficasse totalmente desesperada para que você retornasse o caminho e seguisse o que é confortável para ela. Mesmo que esse confortável não seja tão confortável assim, né? A gente sabe que a zona de conforto é uma zona muito perigosa. Então, por isso que eu digo que sempre depois aí de uma grande decisão, existe um momento de muita confusão. Existe essa briga interna, onde a mente quer manter você preso nesse lugar, mas você sabe que o melhor é ir pelo outro caminho, né? Então, acaba criando essa briga interna. E esses momentos de resistência, muitas vezes, eles podem desencadear não só confusões mentais, né? Como já fui no exemplo aqui, mas também pode desencadear muitos momentos de tristeza, muitas crises de choro, crises de ansiedade, bloqueios, né? Em várias áreas, bloqueio financeiro, bloqueio amoroso, né? Na vida amorosa. Enfim, problemas de saúde, né? E quando se desencadeia no corpo físico, significa que existem aí informações no nosso campo energético que foi causado por alguma situação passada aí, onde possivelmente a gente reprimiu aquela emoção. É aquela história, né? De engula o choro. Quem aí nunca ouviu isso? Quem aí nunca falou isso, né?
são frases inofensivas como essa que faz com que a gente reprima as nossas emoções e faz com que a gente crie em nosso campo essa resistência. E quando a gente tem que se deparar com elas agora aí nessa fase de limpeza, nessa tentativa de fazer diferente, a gente precisa fazer com que ela saia de alguma forma. E isso pode aí trazer muito choro, muita melancolia, muitos pensamentos acelerados a respeito de determinada situação, né? Então, a resistência ela pode se manifestar de diversas formas. E em certas áreas específicas, né, como a financeira e a amorosa, por exemplo, que não tem essa coisa física para ser expressada, né? Não é através de dor, não é através de choro. Quando não tem essa parte física para ser expressada, ela pode se desenrolar aí de uma forma que faz com que pareça que essa área está estagnada ou que ela está indo ladeira abaixo. É também uma forma de resistência, porque a nossa alma ela tem um trajeto para nós, um caminho aí que nos traria exatamente tudo aquilo que a gente sequer poderia um dia imaginar com a nossa mentezinha aqui limitada e pequena, né? Mas como a gente foi condicionado a acreditar que A ou B era o melhor para a gente acaba achando que as nossas decisões, elas nos levarão para aquilo que a gente quer. Ou seja, os condicionamentos inconscientes, né, essas informações, tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida, isso tudo dirige a forma como a gente decide e age no nosso dia a dia, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, se a nossa alma, ela quer nos revelar um caminho, mas nós, teimosos, né, temos aí condicionamentos que dizem que o certo a se fazer é ir por aquele outro, vai começar aí uma grande resistência. E, consequentemente, você estando afastado aí desses planos superiores, desses planos que a sua alma tem para você, querendo aí, forçando para que as coisas saiam do seu jeito, isso vai bloquear os seus caminhos, até que você decida parar um pouco, analisar e tentar entender o porquê que a sua vida nunca vai para frente em determinada área. Quais são as experiências, quais são os aprendizados que você precisa integrar em você, conhecer em você mesmo, para que aquelas áreas elas sejam finalmente liberadas, desbloqueadas. E você entre em alinhamento aí com a sua alma, né? Que é ela que lhe trará tudo aquilo que você mais deseja, ou que você um dia desejou, um dia sequer poderia imaginar na sua vida. Não é isso? Então, um exemplo prático aqui. Uma pessoa sonha em ser pintora, né? Mas cresceu acreditando que isso não dava dinheiro. E por isso ela decidiu se tornar uma advogada. Daí a pessoa tenta, cresce um pouquinho, perde tudo, se endivida, parece que o dinheiro não flui. E aí a pessoa começa a se perguntar, né? Por que eu não consigo prosperar? Imediatamente vem uma vozinha lá do fundo, sabe? O passarinho grita assim no seu ouvido, mostrando a você a ideia de ser pintor. Mas os condicionamentos, eles são tão fortes, mas tão fortes, que você nega imediatamente essa ideia e ainda impõe rigorosamente as crenças mentais que você carrega. E ao negar o seu caminho, você se fecha para a realização que a sua alma te daria. Quem garante a você que se você seguisse por esse caminho, você não teria o dinheiro suficiente para experienciar aquilo que você quer? Quem garante para você que você não teria o sucesso, que é essa completude, que é essa realização interna, né, que a gente acaba exteriorizando? Quem garante que você não teria essa realização interna fazendo aquilo que a sua alma quer, a sua alma está te dizendo que é para realizar, né? Ninguém tem essa garantia. E é justamente por não ter essa garantia, por ser tão desconhecido, né, por fugir do nosso controle, que a gente resiste. Por quê? Porque o ego, ele quer sempre estar no controle, ele quer manter a pessoa dentro daquilo que é conhecido.
manter dentro dessa zona aí, desses condicionamentos que ele já traz por tanto tempo, né? Então, caso a pessoa aceitasse ir por aquele caminho, possivelmente tudo na vida dela iria fluir, né? A realização interna ia fazer com que tudo no seu exterior também entrasse em alinhamento com aquilo que ela já está despertando dentro dela, certo? E na área amorosa, ela não é lá muito diferente, não. A gente muitas vezes sabe que o fazer, sabe o que fazer, né? Na verdade, e também por conta de condicionamentos, fica se mantendo aí, resistindo ao fluir da vida. E isso só vai trazer mais e mais e mais sofrimento. Porque quando a gente está em um lugar onde a nossa alma ela não é percebida, onde a nossa alma ela não é preenchida, o vazio vai ser permanente. Até que a gente decida seguir por esse chamado, seguir por esse caminho que tá sendo mostrado para nós, né? E aí, onde entra a grande virada de chave. A mente, ela se alimenta de sofrimento. Onde houver sofrimento, há resistência. Onde houver dificuldade, há resistência. Onde houver medo, há resistência. A resistência é uma prisão mental criada por sua própria mente, te fazendo acreditar que é errado determinado caminho, que é errado determinada decisão, que é errado, enfim, né? Ela sempre vai contestar aquela decisão que você está querendo tomar, que está alinhada com a sua alma. Por quê? É desconhecido para ela. Está saindo daquele caminho que ela trilhou durante toda a vida, né? E justamente por a maioria das pessoas não terem um entendimento dessas informações, elas se agarram ao sofrimento de uma forma que as fazem chegar até o limite máximo aí, o limite do seu esgotamento mental, emocional, até material mesmo, né? Chegando à falência e tal. Daí quando a pessoa chega lá no fundo do poço e percebe que não tem mais saída nenhuma, ela cede. Ela chuta o balde e diz, foda-se, agora vou morrer assim mesmo, não tem mais jeito, então agora eu vou viver, né? E é aí onde começa toda a transformação. Quando a pessoa chuta o balde e depois de ter cansado de sofrer, quando chegou no seu limite de sofrimento, aí a transformação começa. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Se você está brigando com a sua realidade, se tem alguma área da sua vida que está causando desconforto, se você se sente infeliz, é porque você está dando poder à sua mente de definir o que é melhor para você. Sendo que ela nunca vai saber o que é melhor para você. Ela vai apenas reproduzir o que já sabe, certo? Tudo tranquilo, gente? Dá pra... Tá indo, tá fluindo, tá entendendo? Dê aí o feedback de vocês, rapidinho. Eu aproveito para beber água. Entenderam que é a resistência? Tá massa. Quando sai o filtro, fica uma coisa aí. Vamos lá. Então, como é que a gente pode usar esses momentos aí de muita turbulência emocional, esses momentos de sofrimento, né, que a mente faz a gente acreditar que a gente está sofrendo quando a gente não está, que na verdade a gente só precisaria soltar o controle para também acabar com esse sofrimento, aceitar o sofrimento, né, aceitar a dor,
né, e deixar o negócio fluir. Então, como é que a gente pode usar esses momentos de muita turbulência emocional, de muita confusão mental, de bloqueios, olhar para a nossa realidade e ver qual é a área da nossa vida que está empacada, para identificar as resistências e começar a usar desses momentos como uma forma de nos elevar. Elevar o nosso espírito, elevar a nossa vida material, elevar aquilo que está precisando ser elevado, né? Como é que a gente pode sentir a dor sem se agarrar ao sofrimento, né? Porque é aquela coisa, eu acho que vocês já ouviram aquela frase, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Justamente porque a dor, ela não pode ser evitada. A gente vai estar aí se deparando com informações lá do nosso inconsciente que a gente não queria se deparar. A gente passou a vida toda se escondendo dessas informações que na maioria das vezes são dolorosas, né? São desconfortáveis de olhar. E isso vai causar um certo desconforto, vai causar uma certa dor. Agora, se a gente escolhe sofrer, se mantendo agarrado a essas memórias e ainda criando essas resistências, a liberação delas, a gente vai sofrer ainda mais. Não é isso? É aquela coisa, o parto, né? No parto a dor vai ser inevitável, mas é necessário para que aconteça um processo de crescimento, né? De renascimento, de nascimento, na verdade. Não tem como o bebê sair se não for pelo parto, não é isso? Então, a dor, ela é necessária para que a pessoa consiga atravessar um período de crescimento. Agora, se a pessoa escolhe se agarrar a essa dor, aí é que dificulta o processo. Porque a pessoa, ela não vai se permitir passar por esse momento de dor e não só isso, vai complicar ainda mais essa transição. E como não vai acontecer a transição, ela vai continuar reproduzindo aqueles ciclos anteriores que ela vinha reproduzindo e vai gerar mais e mais sofrimento. A maioria da gente foi criado nessa busca no externo e ficamos dependentes, consequentemente, do que vemos ao redor. E nessa bolha de informações tão pequena que chega até nós. Isso. É aquela coisa, a gente nunca foi estimulado a olhar para dentro, né? Como você falou aí. E quando a gente coloca todas as nossas expectativas de felicidade no externo, seja com relacionamento, com dinheiro, com conquistas materiais, com o corpo dos sonhos, seja lá o que for, quando a gente coloca no externo essa dependência de ser feliz, aí complica tudo, porque a gente nunca vai conseguir ser feliz dentro dessa visão. Se fôssemos educados desde criança a olhar mais para dentro e buscar se conhecer melhor, não precisaria passar por tanta dor para crescer. Realmente, a gente quando se torna adulto, se passou, né, por todo esse desequilíbrio durante a infância, todos esses condicionamentos, a gente quando adulto começa a assumir as rédeas, né, e se reeducar. E se reeducar sozinhos, né? Indo contra o mundo, contra todas as informações que nos foram e nos são apresentadas ainda hoje, fazendo com que reforce toda essa limitação que hoje a gente já sabe que não é mais verdade, né? Que tudo isso é ilusão, é uma forma de manter a gente preso nesse ciclo de sofrimento, nessa vida medíocre, nessa vida de escassez, enfim. Cresceríamos de forma diferente e teríamos mais equilíbrio. Mas a coisa está começando a mudar, né? Hoje a gente está passando por essa transição para que os nossos filhos, né, para que a próxima geração, os nossos sobrinhos e tal, comecem a pegar um pouco de toda essa transformação que a gente está passando agora. Então, acompanhar o processo aí, passar para frente tudo aquilo que a gente está adquirindo, vai garantir, digamos assim, né, o futuro aí com as próximas gerações. Assim eu espero. Mas vamos lá.
Então, para liberar todas essas crenças, todas essas resistências e começar a lidar melhor com essas resistências, existe um caminho aí que pode ser seguido para amenizar o aparecimento ou amenizar a intensidade que essas resistências elas apresentam, certo? Primeiro de tudo, e isso é a base de todo ensinamento espiritual, de todos os mestres espirituais que você vê por aí na atualidade, eles falam disso. Primeiro você precisa aceitar a realidade em que você se encontra. Sem aceitar o que se é, né? Sem aceitar como a nossa realidade está, a gente sempre vai estar se colocando no papel de vítima, esperando aí que algo do exterior aconteça. E se a gente fica nesse lugar, a gente perde o nosso poder. A gente fica depositando no externo o poder de mudar a nossa realidade, quando não é assim que acontece. É aquela coisa do reflexo do espelho, né, que eu falei na live passada. A gente fica esperando com que o reflexo lá do espelho se altere para que a gente fique feliz, que a gente fique bem. Quando não é assim que acontece, não é assim. A lógica não é essa, não é? Então, se a gente se mantém nesse lugar de vítima, a gente perde o nosso poder. E a gente vai achar aí que não pode fazer nada. E vai continuar se mantendo nesse local. Então, independente da situação que possa estar se apresentando, aceite, né? Aceite aí que você está confuso, aceite que você não sabe o que fazer, aceite que você tem medo, que você não consegue, aceite. Aceite que você não tem coragem, enfim, aceite que você fudeu aí sua vida se enchendo de dívidas. Enfim, aceite, né? Aceite o que está se apresentando na sua vida agora. Aceite que foram as suas crenças aí que fizeram você entrar em um relacionamento tóxico. Enfim, não sei qual é a realidade de vocês, não sei quais as possíveis resistências que podem estar se apresentando, qual é a área da vida de vocês que está precisando de mais atenção, mas o principal passo é aceitar que toda essa realidade foi consequência dessas crenças que se manifestaram, dessas crenças inconscientes que se manifestaram e estão se manifestando na sua realidade, certo? Então, aceitar é o que vai fazer toda a transformação acontecer. E o mais interessante é que a grande resistência se encontra nessa parte, né? O salto que se dá para ultrapassar a resistência se dá exatamente nessa parte. Porque o ego, ele não quer dar o braço a torcer. O ego, né, como a gente já sabe, que é essa mente condicionada, ele quer provar a todo custo que sabe tudo. Ele quer manter sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, de inveja. É ele quem fica agarrado a essas mágoas do passado. Então, para ele admitir que não tem controle, né, que é falho, que erra, é difícil. E você pode até tentar fazer isso depois dessa live. Eu não sei se vocês já mantêm o hábito na vida de vocês de meditar. Se não, já deveriam estar praticando, né? Porque é uma coisa que eu friso muito aqui e é um hábito muito determinante para qualquer pessoa que está dentro desse processo de crescimento, de desenvolvimento. A meditação, ele traz um equilíbrio mental muito grande. Ele faz justamente com que a gente observe a areia se movimentando sem entrar nessa água turva, né? A meditação, ela faz com que a gente observe a nossa mente sem ser fisgado, sem ser sugado por aquele turbilhão que está se apresentando. Então, quem é de vocês aqui que já mantém o hábito de meditar? Hábito regular, sim. Alguém aqui medita?
Mas aí depois dessa live vocês façam esse testezinho rapidinho. Entrem, mesmo que vocês não meditem. Tentem entrar aí no estado meditativo 3 a 4 vezes na semana, quando estou descuidado. Regular não. É um hábito que, sinceramente, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que está começando nesse processo, nesse caminho do autoconhecimento, é a meditação. Para mim, né? Esse foi um caminho que eu encontrei. Não significa que será o mesmo ou tão eficiente para você quanto foi para mim. Mas não custa nada tentar, né? Talvez também seja um caminho aí para você. Mas a meditação, como eu falei, ela faz com que você se desvincule desse peso emocional. E faz com que você não se misture com essas emoções doentes que a gente carrega. E se a gente não tem esse vínculo emocional com essas memórias, a gente consegue se libertar muito mais fácil. Eu ainda não estou regular, mas estou tentando. Pronto. Mas tentem implantar, sério mesmo, tentem implantar na vida de vocês esse hábito. Separem aí 5 minutos depois que acordar, 5 minutos antes de dormir. Começa pouco, começa pequeno, né? E vai aí colocando esse hábito todo dia na vida de vocês, até vocês perceberem, até esse hábito se tornar uma coisa prazerosa, porque realmente no começo é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito perturbador, eu acho que essa é a palavra, porque a gente começa a ver o quanto de sujeira a gente carrega na nossa mente e perturba por conta disso, né? Porque a gente traz muita sujeira na nossa mente. E quando a gente para 1 minuto do nosso dia para começar a observar o que se passa, a gente se surpreende. Se surpreende com o tanto de lixo que a gente carrega. Então, no começo é difícil, é desconfortável, mas à medida que você vai limpando, você vai tornando essa água clarinha, você vai vendo o quanto é prazeroso você estar com a sua presença, só você e você, com a sua mente tranquila, leve, harmoniosa, enfim, né? Então é aquela coisa, né? Como eu falava. Se você ainda não medita, comece a meditar ou faça o exercício, né? Faça esse breve exercício hoje, né? Entre aí, fique sozinho, entre no estado meditativo e comece uma conversa sua com você mesmo, né? Só você e você mesmo. E comece a argumentar sobre aquilo que você não sabe o que fazer, aquilo que você não tem coragem, a área da sua vida que está ruim. Simplesmente comece a argumentar, né? Você sozinho com você mesmo. Você comece a trazer para você essa sensação de impotência diante daquela situação que tá se apresentando para você, né? Você vai ver que claramente o seu ego ele começa a se manifestar. O seu ego, essa mente condicionada, ela vai começar a apresentar vários argumentos para você, para não reconhecer que não sabe, que não pode, que não, sei lá, enfim. Por exemplo, você está com um problema financeiro, você vai conversar com você mesmo, você vai dizer, cara, realmente, eu fui irresponsável, não sei, né? Um exemplo aqui. Eu fui irresponsável com o meu dinheiro, eu não sei como fazer dinheiro, é muito difícil para mim e tal. Você vai ver que os pensamentos que podem surgir, pode ser coisa do tipo, mas eu também não tenho oportunidade, mas o governo está fazendo isso, mas está tudo caro, mas isso, mas aquilo. Você vai ver que esses pensamentos de vitimização, ele vai começar a tomar conta de você, para que você comece a jogar para o exterior a culpa, a responsabilidade daquilo que está acontecendo com você.
E isso é claramente o seu ego se manifestando, querendo tirar de você a responsabilidade daquilo que está acontecendo na sua vida. Acho impossível o autoconhecimento sem prática meditativa. Ela é o exercício mais forte para tudo. Essa também é a minha opinião. Eu acho que o que a meditação é a chave principal para qualquer transformação. Porque a meditação, ela traz esse equilíbrio emocional. E a base de toda a nossa vida vem das emoções. Então, se a gente não conhece as nossas emoções, se a gente está tão distante e se deixa levar por nossas memórias inconscientes que criam essas emoções, a gente vai ser a todo momento refém dessas memórias, refém dessas emoções, que muitas vezes é impulsiva, que muitas vezes nos prejudica mais do que nos ajuda. Então, sem conhecer as nossas emoções, a nossa mente, não tem como progredir no caminho do autoconhecimento. E para mim a meditação é realmente o ponto chave, crucial para qualquer crescimento. A meditação para mim super funciona. Tá vendo só? É isso, a meditação é o caminho. É o caminho. Então, aceitando, né, que é esse o primeiro passo, aceitando esse primeiro passo aí, aceitando que a nossa incapacidade, a nossa responsabilidade diante daquilo que está se apresentando, a gente começa a abrir espaço para mudança. É aquela coisa, né? Um alcoólatra, ele não consegue se reabilitar enquanto ele não assume para ele mesmo que ele é um alcoólatra. Você já viu uma pessoa que não se considera doente, ela buscar a cura? Nunca vai acontecer, né? Primeiro a pessoa precisa aceitar que está com aquele problema para depois buscar uma solução. A mesma coisa na nossa vida, a gente precisa aceitar a nossa responsabilidade dentro daquela situação que está se apresentando, para daí começar a surgir as soluções. Porque, novamente, enquanto a gente fica culpando o exterior, a gente perde o nosso poder. A gente fica sempre esperando que os outros resolvam os nossos problemas, quando, na verdade, tudo que é criado na nossa realidade é reflexo das nossas crenças, das nossas informações inconscientes, reflexo dessa mente condicionada que a gente veio carregando aí no decorrer, veio alimentando no decorrer da nossa vida, certo? Então vamos lá, beleza? Aceitou o medo, viu aí que o ego, ele não nos direciona para nada novo, né? E não só isso, que ele vai colocar resistência para que esse caminho novo, que você está querendo apresentar para ele. Então agora é a hora de entender o que é que ele está querendo te dizer. Qual é a memória que está sendo ativada dentro dessa resistência aí, que está fazendo com que você paralise. Então chegou aí a hora da investigação. Chegou a hora de entender quais são esses medos que estão por trás dessa informação. Mas eu digo uma coisa. Só o fato de você permitir e já ter essa força de enfrentar o ego, 70% do caminho foi andado já. Só o fato de você identificar a resistência, você basicamente acaba com esse condicionamento inconsciente que está se apresentando, certo? E agora eu vou dar um exemplo meu para que vocês tenham mais clareza de todo esse contexto que foi apresentado aqui, certo? Eu falei na live anterior que desde quando eu comecei aqui a mergulhar nesses estudos do autoconhecimento e tal, a minha intenção, inicialmente, ela foi unicamente a cura emocional. A cura da carência, baixa autoestima, autoconfiança, tudo isso que eu não tinha, né? Eu foquei exatamente nisso, somente nisso. Era isso que eu buscava ir redespertar em mim. E uma das últimas resistências que eu percebi, ela se manifestou de uma forma bem sutil, né? Antes,
eu me deparava com as resistências e eu entrava em crises de choro, em crises de ansiedade, justamente porque o ego, ele estava dando o último suspiro. Ele estava chegando no ápice, no limite desse esgotamento, né? Ele estava chegando no limite onde ele podia me controlar. E por eu estar chegando tão perto desse limite aí, ele ataca com força total. Então, antes eu entrava realmente em crises muito profundas de melancolia, de tristeza, de ansiedade, que era justamente a resistência, esse apego a essas crenças que o ego fazia com que tentava me convencer, né, para eu dar um passo para trás. Mas essa última, ela se manifestou de uma forma bem sutil. E eu percebi o seguinte, eu tinha um padrão muito forte, vocês não têm noção, muito forte de codependência. Codependência, né? Dependência emocional. E eu era do tipo de pessoa que quando eu me conectava com a pessoa, eu fazia das vontades dela a minha, né? Eu perdia totalmente a minha individualidade, porque eu tinha muitas crenças em mim de que um relacionamento ele deveria, né? Não mais. Que ele deveria ser de total entrega, de total abdicação, né? Aquela coisa, eu dou a minha vida por você. Nossa, tão fantasioso, né? Tão mundo mágico do Bob, mundo fantástico do Bob. Essa visão romântica da vida que eu tinha muito forte em mim fazia com que eu alimentasse essas crenças de codependência, de dependência emocional e fazia com que eu me anulasse completamente dentro do relacionamento. Então, né, se eu fizesse o que eu considerasse que o outro não ia gostar, eu já me culpava, eu me sentia mal. E isso causava muito conflito interno em mim. Me dividia completamente. E aí eu entrava no estado de confusão. Então, depois de toda a cura emocional, depois de toda a redescoberta de quem eu era, depois de sentir o gostinho do que era o amor próprio, né? Então, depois de toda essa cura emocional que eu tinha passado, me surgiu aí a oportunidade de pôr em prática esse quesito. É aquela coisa, né? Se você pede para Deus para ter mais paciência, Ele não vai te dar mais paciência, Ele vai te apresentar situações onde você poderá desenvolver essa paciência. Então apareceu aí uma situação para mim, onde eu me vi completamente dividida. De um lado, estava o condicionamento se apresentando, né? Tava essas crenças, essa resistência se apresentando, e do outro tinha um chamado aí da minha alma para dar mais um passo em direção à liberdade. E como foi que essa resistência ela se manifestou? Como foi que ela se apresentou para mim? Eu fiquei muito mal. Claro que num nível muito mais leve, foi mais num quesito mental, não teve muito envolvimento emocional, certo? Teve em um grau muito mais leve, mas foi muito ataque mental, né? Eu fiquei mal. Eu tive uma tristeza, né? Teve esse desconforto, essa sensação de tristeza, muito pensamento E aí, né? Onde surgiram os pensamentos. Muito pensamento de não estar agradando. O medo de que a pessoa fosse se afastar. O medo da pessoa me rejeitar por eu estar fazendo, por eu estar sendo, né? Ou fazendo aí o que eu queria. Ou seja, a liberdade, ela me causava medo. E como eu não conhecia isso, a minha mente, ela só me apresentou a... Eita, parece Luciano de antes. E é um saco isso, né, Luciano? Depois que a gente passa por isso, que a gente vê, olha para trás e diz, puta merda, olha só o que eu fazia. Mas tá tudo certo, faz parte dos processos.
Então, a minha mente ela só me apresentou a codependência durante toda a minha vida. E como hoje eu estava querendo ousar e um pouco mais além, me veio toda essa tristeza, toda essa confusão, porque eu estava me desfazendo de uma parte minha que me acompanhou por toda a minha vida, por muito tempo. Esse condicionamento, né? Uma parte do ego, ela foi embora junto com essa catarse, junto nesse momento de resistência. Então, a pessoa sofre porque vai deixar de sofrer. Veja como é contraditório, né? Como é que essas resistências se apresentam? Como é que o ego, ele traz esse sofrimento para a nossa vida? Até na hora de desapegar do sofrimento, ele sofre, né? E quando eu digo ele, é porque o ego, ele não é você. O ego é justamente essas informações que você recebeu que não representa quem você realmente é. Então, se você se desfaz de todas essas informações que você aprendeu no decorrer da sua vida, só vai sobrar você pura e mais limpo possível, só vai sobrar você. E aí onde você começa a experimentar a real liberdade. Porque não tem nada mais, não tem nenhuma prisão mental que possa te dizer o que é certo e o que é errado. Você entra em total alinhamento com a sua alma e é isso que vai te trazer a realização, o sucesso, a completude, enfim, esse preenchimento interior que a gente tenta satisfazer aí com as coisas exteriores, não é isso? Então a gente percebe como é que essas resistências se apresentam, né? Eu quero, mas não quero. É melhor para mim, mas eu não posso. Aquela vozinha que sempre vem argumentando de forma negativa, você pode considerar que é o ego, né? Ele argumenta, ele tenta a todo custo provar que está certo. E quando entra nessa neura, né, de querer provar a todo custo, é porque está vindo de um lugar de ego, é porque está criando resistência para que você acredite que aquele caminho, aquela decisão, aquela situação é o correto a se fazer. E aí onde está uma grande diferença entre o ego e a intuição. A intuição, ela vai falar para você claro que a intuição ela se manifesta quando você está num estado mental muito relaxado, muito tranquilo. Quando a mente está em segundo plano, você consegue ouvir a sua intuição. E ela vem com uma sensação de paz, de tranquilidade. E não precisa de argumento nenhum para você saber que aquilo é verdade. Agora, quando vem um pensamento e você começa a matutar aquele pensamento, e ele começa a querer provar para você, mas aquilo, mas tem aquilo, e aquilo. Começa a criar um monte de argumento, começa a criar um monte de paranoia, pode ter certeza que é do ego. Então é muito fácil de identificar o que é intuição e o que é o ego, né? O ego sempre vai apresentar argumentos para que você não siga a sua intuição. Por quê? Porque é um caminho diferente daquilo que ele sempre soube, certo? E não é que o ego seja uma coisa ruim, é porque justamente ele não sabe lidar com o desconhecido. Ele está sempre, a sua mente, ela vai estar sempre te apresentando aquilo que ela sabe. Se aparece uma coisa que ela não sabe, ela vai desconfiar. Então é como se fosse uma forma de proteger você de ir para aquilo e se dar mal, né? Justamente por conta das memórias que ela já pode ter registrado aí, de que, certa vez ela tentou fazer diferente e se ferrou, né? Se tem isso registrado na sua mente inconsciente, a sua mente já vai te impedir novamente de dar um passo no desconhecido para evitar que você sofra novamente, evitar aquele que passe novamente por aquela dor, certo? Mas aí, eu me deparei com essa situação, né? Eu entrei nesse estado aí de melancolia, uma certa tristeza e tal, os pensamentos muito acelerados. E eu, como já tinha essa prática da meditação e venho cada vez mais aí intensificando, digamos assim, essa observação da minha mente no meu dia a dia,
eu não me deixei levar muito por ela, né? Eu conseguia observar os pensamentos que se apresentavam e, de certa forma, me distanciar. Então, mesmo eu estando aí para baixo, eu me mantive forte, firme e forte aí na minha decisão. Eu fiz o que eu estava pensando em fazer e esse passo que eu dei, essa sustentação da decisão que eu dei, foi apenas o começo, né, efetivo da mudança, né? Porque a mudança em si, ela começou há muito tempo lá atrás, com as curas e tal. Mas começou efetivamente a mudança. E aí eu comecei, literalmente, a sentir a independência emocional. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. Então, quando você passa de um estado total de codependência para começar a sentir o que é a independência emocional, você percebe o quão gritante é a diferença e por que a sua mente ela resistiu tanto, mesmo sendo uma coisa boa, né? Mesmo que a independência emocional ela seja uma coisa boa, não era algo que era conhecido para a mente. E por isso que muita gente fala que é difícil a gente libertar pessoas escravos que nem sabem que são escravos. É justamente por isso, porque a mente ela não consegue processar ao ponto de criar, né, mesmo de forma mental, uma percepção do que é aquilo que a pessoa está falando. Porque, tipo, quando eu chego aqui para vocês e digo sobre liberdade, cara, é muito subjetivo. Se você nunca experienciou a liberdade, você não vai saber o que é a liberdade. Só você se sujeitando a dar esse passo, além do que a mente está colocando para você, desse limite que a mente está colocando, é que você realmente vai sentir o que é a liberdade. Eu não posso chegar para você aqui, eu posso passar horas falando do que é o que eu sinto com a liberdade, mas não vai encaixar nada para vocês porque vocês não passaram por isso, né? É preciso esse esforço particular de cada um para poder vivenciar aquilo que querem. Se desfazendo aí de todos essas prisões mentais, esses condicionamentos mentais que faz com que a gente fique dentro da caixinha, né? Então, eu me mantive forte, fui lá, fiz o que eu queria fazer e comecei a experienciar essa sensação que até então nunca tinha surgido em mim. E é muito bom, né? Diga-se de passagem, não sei se vocês são pessoas independentes, como eu falei, não tem como eu expressar, né? Mas é muito bom, não tem... Nossa, enfim. Mas o que é que eu quero trazer, né? É o seguinte, se eu tivesse deixado me levar, se eu não tivesse o controle, né, da minha mente, se eu não tivesse essa percepção do que a minha mente estava me apresentando, eu poderia ter me deixado levar por essa resistência, por essas minhas memórias. Eu teria permitido que esse padrão continuasse se manifestando na minha vida. Então, por isso, mais uma vez, a meditação foi o que me levou, o que me trouxe até aqui, a esse nível de presença. Sem a meditação, eu não conseguiria identificar da forma sutil que essa resistência se manifestou, eu não teria conseguido identificar e ter passado por ela, ter atravessado essa ponte, se eu não conseguisse observar os meus pensamentos sem apego emocional, né? Então, mais uma vez, a meditação, ela é fundamental para que a gente consiga se deparar com esses momentos de resistência e assumir o poder que é nosso, dizendo, ei, com ego, né? Fica aí quietinho, porque agora sou eu que mando nessa bagaça, né? A gente assume realmente o nosso poder. Então, mesmo sentindo o desconforto, mesmo sentindo aquela dor, né, que estava se manifestando naquele momento, de ter que lidar com aquela situação, com aquela transição, né, momento do parto, a dor do parto aí para renascer, para surgir como uma nova pessoa, com novas percepções da vida. Eu não me agarrei
a esses padrões, eu não me agarrei a essas memórias, né? E se eu tivesse me agarrado, se eu tivesse deixado me levar por isso, eu ia permanecer nesse condicionamento e futuramente eu ia continuar me ferrando mais e mais e mais por conta desse padrão de codependência que eu vinha carregando aí durante toda a minha vida, certo? Então, mais uma vez, é preciso sim treinar muito a nossa mente para que a gente entenda quando a gente está passando por momentos assim. Então, é aquele projeto que nunca sai porque a gente tem medo, né, de ninguém se importar. É aquele relacionamento que a gente tem medo de sair ou a gente tem medo de entrar, né, devido a traumas, memórias e tal. É a profissão que a gente gostaria de mudar, mas tem medo de que não dê dinheiro. Enfim, existem N situações, dependendo aí da vida de cada um, que pode se manifestar e pode estar trazendo aí, pode estar te mostrando as resistências, as memórias, né, que precisam ser vistas. E no final das contas, a única coisa que causa a resistência, que eu já falei aqui durante toda essa live, é o medo do desconhecido. O desconhecido da mente, né? Assumir que os nossos planos, eles podem não sair como a gente espera, que a gente não faz ideia de como fazer. E lidar com o desconhecido aí de forma sábia, entregando, confiando que a nossa alma sabe exatamente o que é melhor para nós, né? Ou seja, é transcendendo a mente que a gente consegue identificar esses momentos com mais clareza. E quando a gente transcende a mente, a gente se abre completamente para arriscar, sem medos, sem tabus, sem neuras que nos limitam, enfim, né? Porque a única prisão que está te limitando é a sua mente, é esses condicionamentos. Então, quando a gente passa para um estado onde o sentir ele fica evidente, toda essa racionalidade ela cai por terra. Toda essa pressão mental ela cai por terra. E aí a gente abre espaço para simplesmente fluir com a vida, sem resistência, entregando tudo aí ao divino, porque a gente sabe que o melhor nos será entregue se a gente aceitar caminhar por esse caminho que está sendo mostrado para a gente através da nossa alma, né? E é aí onde entra outra chave muito importante de todo esse processo. Como eu falei lá no começo, existem níveis, né, que nos despertam para determinada profundidade dentro desse processo aí de manifestação, de lei da atração e tal. E os primeiros níveis, eles estão completamente no mental. Estão aí depositando toda essa força mental, quando na verdade a força está além da mente. E quanto mais fundo se vai, quanto mais se tenta enxergar a própria mente e essas mentirinhas que ela conta, mais liberdade se alcança. E por isso, e foi pensando aí por essa percepção aí que eu preparei essa meditação de hoje, né, que vai ajudar a sentir um pouco mais aí do que é que existe além da mente, né, para que a gente comece a entrar nessa percepção de que a gente não é as nossas emoções, de que a gente não é os nossos pensamentos, certo? Começar a sentir realmente o nosso verdadeiro ser, certo? É incrível que tem pessoas que passam a vida toda acreditando que a mente é a instância mais elevada do nosso ser, justamente porque não sentiram, né? Não tiveram a oportunidade de trazer a emoção real, aquela emoção que vem do nosso ser, né? Ficam presos apenas às emoções que a mente gera. E assim como ela mesma essas emoções são apenas ilusões que a própria mente cria. Não é isso? Então, vamos finalmente para a nossa prática, porque hoje eu falei horrores. Falei muito hoje.
antes de começar a prática. Mas antes, falem aí o que é que vocês acharam. É uma meditação hoje, tá, gente? Diz aí o que é que vocês acharam. Qual a percepção de vocês diante de tudo isso? Fale aí, qual a opinião de vocês? Antes da gente entrar na meditação. Enquanto eu espero vocês falarem, deixa eu dizer aqui rapidinho o que é a meditação. A meditação, ela é uma adaptação, né? Eu fiz uma adaptação aqui da meditação que é usada na técnica de Theta Healing. Então, eu fiz essa adaptação aqui para trazer para vocês essa sensação, essa emoção que vem direto do centro do nosso ser. Foi uma adaptação, certo? Mas aí, falem aí um pouquinho vocês. Entenderam bem o que é a resistência, como ela pode se manifestar? Claro que aqui eu só dei alguns exemplos, né? Existem muitas formas que a nossa mente ela usa para nos manter na nossa zona de conforto. Existem inúmeras, né? Cada um com seu mundo particular e não tem como eu expressar aqui. Mas deu para entender, deu para dar uma clareada sobre o que é a resistência e como a gente pode usar desses momentos para realmente alavancar aí, tanto no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento material, pessoal, nas nossas relações, não é? Muito bom, Josi, aprendi mais sobre essas resistências. Se quiserem aí complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos agregar aqui mais informações. Estamos aqui para aprender. Gente, essa live eu vou deixar salva, certo? Eu vou deixar aqui no Instagram. Por que eu decidi deixar essa live específica salva aqui no Instagram? Porque, como eu falei no começo da live, eu acho que essas informações elas são muito importantes, justamente porque nesse mundo aqui da internet, existe muita gente apresentando fórmulas mágicas de lei da atração, de manifestação, mas não traz o quão profundo pode ser e o quanto todas essas informações podem mexer com a gente, né? No nosso interior, nas nossas emoções. E quando a gente sabe lidar, aprende a lidar um pouco mais com esses momentos de confusão, de turbulência que as resistências elas apresentam, fica mais fácil. Então eu decidi deixar essa live salva aqui. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, né? Para que para os amigos aí que não puderam assistir ao vivo, desculpem. Para os amigos que não puderam assistir ao vivo, podem compartilhar porque eu vou deixar salva. Certinho? Ok, ninguém quer falar mais nada. Tá todo mundo tão caladinho hoje. Hoje que eu disse que queria interagir, tá todo mundo muito calado, né? Muito bem, obrigada a vocês. Tô brincando. Então vamos lá, né? Ninguém quer falar mais? Vamos para a prática. Eu acho que tá todo mundo cansado já, né? Que já tem 1h30, né? Tá, vamos lá. Eu antigamente, quando tinha essas resistências, já achava que poderia eliminar rápido. Mas entendi que quando não achava, que foi embora, ela aparecia em outro... sim, entendi. Quando achava que ia embora, ela aparecia em outro momento. Você só posterga, né? Você nega. Quando você nega, a situação cresce. Quanto mais você nega, quanto mais você empurra com a barriga, ela volta de uma forma mais intensa até que você decida olhar para ela.
Então, existe muito também aí de gestão das emoções, né? É você aceitar que você está triste, aceitar que você não consegue fazer nada, aceitar que aquele momento ele vai passar, nada é permanente, né? Se a gente consegue observar uma criança, por exemplo, uma criança quando ela está passando por algum perrengue, digamos assim, seja, quer um brinquedo, não consegue aquele brinquedo, ela chora, né? Ela chora, faz aquele estardalhaço, parou de chorar, 1 minuto depois, pronto, tá nova. Por quê? Porque ela aceitou, ela se permitiu sentir aquela emoção. E tudo que chega vai, tudo que vai volta, enfim. Vai, passa, né? É só você se permitir passar por aquele desconforto. Quando você aceita passar por aquilo, você sente aquela emoção, pronto, você não está acumulando mais nenhuma carga, você não está reprimindo mais. Então, quando você permite que isso passe por você, você deixa com que o fluxo aconteça, né? E aí você permite, você entra nesse estado de realmente fluir, de aceitar o que se apresenta. E quando você aceita o que se apresenta, a sua mente, ela fica livre, porque você já não está mais negando aquelas partes, né? E você, com a mente livre, consegue acessar soluções para esse problema aí que está se apresentando. Mas vamos lá, né, gente? Eu já falei demais. Vocês hoje não querem conversar. Vamos para a prática, né? Deixa eu só botar uma musiquinha aqui. Dá para ouvir bem. Dá para ouvir a música e dá para ouvir a minha voz. Eu preciso que vocês falem agora, por favor. Por favor, estejam em um lugar tranquilo, onde não serão interrompidos por pelo menos 10 minutinhos aí. E aí, dá para ouvir direitinho a minha voz? Dá para ouvir a música? Dá, né? Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Todo mundo de olho fechado. Certo. Então, sem comentários. Agora sim, podem ficar sem comentários, tá? Fechem os olhos. Vamos fazer agora 3 respirações profundas, certo? Respira profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Vá sentindo suas mãos. Sinta os seus pés. Sinta a energia circulando por todo o seu corpo nesse momento. Esteja totalmente presente, preenchendo cada espaço do seu corpo. E agora eu quero que vocês imaginem uma esfera de luz.
vindo lá do centro da Terra. Lá no núcleo da Terra, num grande cristal rosa, sai uma esfera de luz que começa a subir, a passar por todas as camadas de rocha, de terra, pela água, vai subindo, passando por todas as camadas da nossa Mãe Terra. Vai subindo, subindo, até chegar na planta dos seus pés. E essa energia, ela entra pela planta dos seus pés. Vai passando pelas suas pernas, vai subindo pelo seu joelho, pelas suas coxas, continua subindo, passando pelo seu quadril, pela sua coluna, vai subindo toda a sua coluna, continua subindo, subindo, ativando e reacendendo todos os chakras, na base da coluna, com o chakra básico, um pouco mais assim, um pouco abaixo do umbigo, pelo chakra sexual, sobe mais um pouco no estômago, na altura do estômago, o chakra do plexo solar, vai subindo, ativa o chakra do coração, continua subindo, o chakra laríngeo, a garganta, vai subindo, passa pelo terceiro olho, no centro da sua testa, até chegar no topo da sua cabeça, o chakra coronário. E quando chegar na sua cabeça, essa energia, essa luz, ultrapassa a sua cabeça, o topo da sua cabeça, e se forma um canal que liga você diretamente ao universo. Agora você está completamente conectado à energia do universo, sendo alimentado, reenergizado por essa energia vindo direto do centro do universo e do centro da Mãe Terra. E agora, diante dessa conexão, diante de toda essa energia, você volta a sua atenção para o centro do seu peito. Imagine como se você estivesse se aproximando aí do seu próprio corpo através de um microscópio. Vai chegando aí em seu peito, penetra a primeira camada da sua pele, chega ao seu coração e continua aproximando. Agora, analisando o seu coração, se aproximando e indo mais fundo no seu órgão, que é o coração, você chega às células, consegue ver as células do seu coração, se aproxima das células, chega até os átomos que compõem essas células, penetra nesse átomo e agora você se depara com um grande vazio, mas é um vazio que é cheio de presença. E agora nesse lugar de vazio, no escuro, lá no mais íntimo, no mais interno do seu ser, nesse vazio, cheio de presença, você olha para frente e se depara com um portal. Um portal luminoso, com uma luz branca e radiante. E você começa a se aproximar desse portal,
a caminhar em direção a ele. Você vai se aproximando e quando estiver na porta, de frente a esse portal, você se prepara para ultrapassar, dar um passo e adentrar a esse portal. E agora você dá esse passo. E ao entrar nesse portal, o seu corpo, ele se dissolve. E você agora se tornou um com essa energia irradiante, com essa luz vibrante. Você agora está completamente envolvido e faz parte do amor de Deus, que existe em cada célula, em cada espaço do seu ser. E agora, você estando dissolvido nessa energia, você percebe que não há separação, que você e Deus são um. E agora sinta todo esse amor. Sinta esse amor te envolver. Sinta esse amor fazer parte de você. Você não possui mais um corpo físico neste local. Você é a mais pura essência. Sinta todo esse amor que faz parte de quem você é. Esse amor que há tanto tempo esteve adormecido aí dentro de você, mas que sempre esteve muito perto. Sinta Deus no mais íntimo do seu ser. Aproveite esse momento de completude, esse momento de amor, esse momento de pura conexão. Se envolva nesse calor, nesse amor, que é você, que é Deus. Respire profundamente. E agora chegou a hora de retornar. Agora você vai sair por esse portal qual você entrou. E quando você supostamente sair desse portal, você manterá a consciência de que isso existe dentro de você. E é essa energia amorosa e benevolente que está querendo te guiar. É essa energia benevolente que está te mostrando o caminho. Respire fundo. E quando se sentirem prontos, pode ir voltando, abrindo os olhos, vá mexendo as mãos aos poucos, mexendo os pés. E podem retornar.
E aí? Alguém quer compartilhar? Querem falar alguma coisa? Gostaria muito de ouvir o feedback de vocês. Olá, gente. Alguém de volta? Vão dormir energizados hoje, com essa carga de energia, com toda essa luz. Terceiro olho vibrando muito e muito arrepio no coronário. Desperta muitas coisas, meditações assim. A propósito, mais alguém quer compartilhar alguma coisa? A propósito, para quem já está na comunidade lá do grupo de membros, como essa aula ela vai ficar disponível, né? Eu vou colocar lá também, obviamente, para fazer parte do acervo. Mas para quem já está lá no grupo, na comunidade, eu vou estar disponibilizando hoje ou amanhã, não sei ainda o certo, um áudio, certo? Com downloads de Theta Healing para ajudar nessa liberação de resistências. E o que são downloads do Theta Healing? São comandos energéticos que o terapeuta faz, no caso eu faço para que aconteça essa alteração aí no campo energético de quem está ouvindo aquele áudio, certo? Então tem essa reprogramação que vai estar disponível lá na comunidade da Hotmart. E se você ainda não faz parte e tem interesse, é só entrar no link que tá lá no perfil, sabe, na bio, e entrar no nosso grupo, fazer parte aí da nossa comunidade de despertos, de buscadores, né? A nossa comunidade de buscadores aí. Vai estar disponível hoje ou amanhã esse áudio com as reprogramações, com downloads de Theta Healing. E também eu já quero deixar aqui essa informação de que caso alguém tenha interesse em fazer sessões de Theta Healing, eu também estou aqui retornando às minhas atividades de terapeuta para quem se interessar em se aprofundar aí e tentar encontrar essas questões raízes que podem estar atrapalhando, certo? Mas aí, gente, alguém mais para falar da meditação? Ou foi algo muito particular? Assim que possível, ainda quero fazer sessão de teta contigo. É só marcar, é só combinar que a gente faz. Mas é isso, né, gente? Essa foi a live de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Tá todo mundo muito caladinho. Tá todo mundo muito quietinho hoje. Sem interagir, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que essa meditação aí tenha trazido essa sensação a qual eu tentei abordar na meditação, né? Tentar trazer o que existe além da mente, quem é realmente você além da mente, daquilo que você acredita, e tenha de alguma forma mexido aí com vocês, certo? Trazido um pouco mais de luz, quem sabe. Então agradeço a participação de todos vocês. Para os caladinhos aqui de plantão, da próxima vez venham preparados para falar, porque eu quero que vocês falem. Obrigada pela presença de vocês até aqui, né? Meus queridos fiéis. Então é isso, né? Vamos ver aí qual o tema que surge para a próxima live. Que eu nunca combino nada, o que me vem de inspiração no momento, eu simplesmente vou lá e planejo não, né? Deixo acontecer. Vamos ver aí o que é que vem para a próxima live. Se tiverem sugestões também de temas, a gente emenda aí, certo? Você ri, né, Adriele? Só porque você tá caladinha hoje, né? Mas é isso mesmo. Obrigada novamente pela participação de vocês. E de novo, eu vou deixar salva, certo? Essa live. Se vocês quiserem compartilhar com pessoas que você acha que essas informações vão ser úteis, que essa meditação ela vai ser útil, podem ficar à vontade, né? É uma forma de ajudar aqui a página a crescer, claro. Mas a gente também acaba contribuindo para o caminho dessas pessoas que podem estar precisando, né, de informações como essa para continuar no seu caminho aí do desenvolvimento pessoal, espiritual, enfim, né? Então, obrigada pela presença de vocês e até a próxima live, tá? Beijão!